o salva-vida, eu olhei 2 crianças. Aí eu peguei e falei pra Karine, eu vou ajudar. Mas o meu coração, mano, tu não tem noção. Muito mais que luta. Mas batendo assim, muito forte, eu com medo, tava com medo. E ela me segurou no meu braço. Ela segurou no meu braço assim, não, tu não vai. Eu peguei e fiz assim, ó, eu vou. Tirei a camisa rapidinho, nem sei se eu tirei, acho que eu tirei a camisa assim, ó. Fui correndo e perguntei pro cara, quando ele pegou a prancha, porque tem prancha, né? Ele pegou a prancha dele entrando, correndo. E eu falei, tu quer ajuda? Ele falou, sim. Como é que nem me olhou assim, foi indo, entrando, né? Daí eu me lembrei assim, quando eu tava entrando ele de prancha, eu sozinho, sem nada. Aí eu olhei pro carro, eu tô até com uma boinha na mão, olha lá, eu tô com uma boia. Me lembrei do filme, aquele SOS, tá ligado? Atravessei o negócio no peito, botei o negócio no peito e deixei a boinha caída assim, né? Com uma corda, e fui nadando até o guri. Comecei a nadar. Caminhei um pouco e depois comecei a nadar. Quando eu peguei o guri lá embaixo, ele tinha mergulhado. Eu vi ele 3 vezes entrando pra baixo d'água assim, voltando, ele tava quase morrendo. Tava muito cansado. Eu peguei ele, daí eu falei, não te mexe que eu vou te levar. Daí peguei ele por trás, assim, né? Eu peguei ele, virei ele. Deu um mata-leão, tô brincando. Não, imagina dar um mata-leão no guri. Desmaia o guri. Daí peguei, levei ele assim, comecei a levar. Quando eu dei pé, aí eu levantei ele assim do meu lado, assim, tu tá bem? Ele mole assim, o guri mole, mas muito mole assim, não consegui nem falar. Daí eu fui levando, quando eu cheguei nesse ponto aqui, quando eu vi o cara veio, o outro pai veio me ajudar. Me ajudou, pegou o guri também. Daí, mas foi uma emoção dos nossos, foi uma viagem, foi uma emoção, assim, uma das mais a fuder da vida, assim, sabe? Uma emoção demais, além do medo que eu tava com medo que... Eu não sabia se o guri me agarrar, não sei, nunca se sabe, dentro da água. De repente eu fico também, porque eu não sou muito bom na água, assim, eu sei nadar, mas do mar do jeito que tava, pesado daquele jeito, eu não sei. Mas eu tava com muito medo, mas eu fui igual, eu fui porque eu sabia que eu ia salvar. Daí consegui salvar ele porque o cara ia salvar um só. Se eu deixo, o salva-vida é salvar só a guria. Eu não ia conseguir pegar os 2. O guri ia morrer. Porque ele foi na guria. Entendeu? Então o guri ia morrer. Porque no momento que afundar, ele não acha mais. Então fui no guri, consegui. Depois eu recebi uma coroa do salva-vidas lá de Palos Verdes. Caralho, que maneiro. Os caras me deram uma coroa de flores. Não, desculpa. O guri era do Hawaii. Fizeram um encontro com ele de novo. Aí ele me deu um colar do Hawaii, assim, cheio de plantas, de flores, me agradecendo, me abraçou. Do Havaí, né? Depois fizeram um documentário também das pessoas que salvam outras também. Eu entrei no documentário também. Foi muito a fuder, velho. Um reconhecimento, mas a emoção, Igor, de salvar aquela criança foi um negócio assim que eu chorava depois, assim, que nem criança. Eu chorava, assim, porque eu me emocionava muito, porque o negócio foi diferente. De luta, de tudo que tu possa imaginar, aquele momento assim foi um negócio que eu fiquei, puta que pariu, velho. Só veio o guri, velho, sabe? Foi foda. Foi muito a fuder. É uma história gostosa, né? Eu nem me lembrava, a gente começou a falar porque eu vi a cena ali e me lembrei. Foi bem ali onde eu te mostrei. Bem ali a gente viu ali. Caralho. Que loucura, né? Pertinho da tua casa, né? Hã? Pertinho da tua casa. Não, na frente, praticamente assim, a gente descia a rua. Deve ter passado na sua cabeça, mano. Ver suas filhas, ver o Não, mas é que o mais que eu me apavorei era o medo. Eu tava com medo, mas eu fui. O medo que eu tava, tu não tem noção dos nossos. Meu coração, assim, ó, batia muito forte. Era muito forte. Eu tava com muito medo. Mas eu pensei, não, tem que salvar essa criança, velho, tá louco? Caralho, que loucura. Sinistro. Muita coragem também. Acho que foi a coragem. Porque o cozinho tava como? Mas pior que é verdade. Quem tava no rei era eu. Eu tava no rei legal. É porque quando você tá no rio com outro cara, mano, é outro cara, é um ser humano. Mas contra o mar, não tem como você ganhar. Se o mar quiser te engolir, ele vai te engolir. Não é uma luta que... Não, e também tem essa cena também, e porque eu também quase morri também afogado. Quando eu era pequeno, tava eu, meu irmão e o meu primo. E a gente entrou na arrebentação. Sabe quando tu entra e tá na canela? Não dá nada? E a gente começou a entrar. Tava lá, quando a gente começou a voltar dos nossos. E o salva-vidas indo embora. O salva-vidas já tava na hora de ir embora. Era umas 6 da tarde. Isso em Tramandaí. Eu era bem pequeno, na verdade. Porque quando eu saí... 22. Tava com 22. Comecei a sair, começou os buracos dos nossos buracos. E eu, comecei a chorar assim. Comecei a... Mãe. Comecei a chamar minha mãe e meu irmão junto comigo. Então ele me levantava e o meu primo, o Cris, ele largou porque ele é carioca, ele nadava muito bem. Então ele nadou e foi embora, conseguiu fugir. E o meu irmão me salvou porque meu irmão me levantava, só que ele tinha que respirar também. Então eu me lembro isso aí faz 1000 anos atrás, eu me lembro da cena, ele me puxando de volta para poder respirar. Então ele me puxava para poder respirar. Eu não conseguia manter os dois em pé, no ar assim, sabe?
Então ele me apoiava, respirava e voltava para baixo e me levantava. Então eu tomava aquela água toda, assim, aquela água salgada, mas eu vi da cena o salva-vidas indo embora, conseguiu chegar e me pegou. Sabe? Me pegou nós dois, né? Me pegou assim pelo braço, assim, imagina, me pegou assim, ó, e caminhou um pouquinho pro lado. Nossa, o cara, muita experiência, né? O cara caminhou um pouco pro lado e saiu andando. Entendeu? Aí você tá na rádio, tudo, mas é muita experiência. O cara caminhou do lado. Saiu na rádio? Saiu na rádio depois, tudo, claro. Saiu na rádio, claro. Saiu na rádio. Futuro campeão quase morre. Imagina. Menininho de 22 anos. Quem foi que deu a notícia do meu irmão? Vocês são foda, cara. Foda demais. Deus livre. Cara, pô, infelizmente eu tenho que puxar um assunto meio bosta. Que é o seguinte, a gente... Colegas nossos. Cara, não sei se você ficou sabendo. Na verdade, eu conversei com você, você não ficou sabendo. Mas o Flow... Preciso mijar, eu Vai já lá, volto. Vai lá. Mas o Flow, infelizmente, ele foi meio que cancelado na internet, assim, máximo, recentemente, né? Sim. Do nível que até o iFood, que era nosso patrocinador aqui, ele nos deixou. E o problema foi alguns comentários que eu fiz na internet em defesa da liberdade de expressão, entendeu? Muitas pessoas interpretaram, infelizmente, que eu estava defendendo ideias que eu considero abomináveis, como racismo ou homofobia, todos os tipos de preconceito nesse sentido, né? Mas, na verdade, o meu ponto total era que eu sou a favor da liberdade de expressão e eu acho que as pessoas na sociedade, elas têm que ser livres para expor os seus preconceitos, até porque elas possam ser corrigidas, né? Se o cara tem um pensamento que está errado e ele guarda para si e não conta para ninguém e esconde... Isso é ruim, porque não dá oportunidade de pessoas que têm pensamentos melhores e chegarem à realidade de uma pessoa ignorante e falar assim, cara, o jeito que você tá pensando tá errado, mano. Mas vem aqui, tem um jeito melhor de se pensar. A sociedade é isso, na verdade. E eu acho que isso é importante. É importante deixar o diálogo aberto com a sociedade. A gente não pode punir pessoas, tipo, severamente, acabar com a vida das pessoas, porque elas possam ter uma opinião que possa ser considerada politicamente incorreto, né? E era isso que eu estava defendendo nos meus tweets. Mas, infelizmente, muitas pessoas interpretaram isso como se eu estivesse dando aval a tais opiniões, como racismo, homofobia, falando que eu achasse isso como algo legal ou aceitável que alguém tivesse uma opinião dessa. Tipo, eu não acho aceitável que alguém seja preconceituoso no sentido que eu sei que são opiniões erradas e que são